Cara, na minha opinião, os gatilhos mentais, eles são muito importantes porque a gente, naturalmente, né, os seres humanos, eles têm uma característica de postergar as decisões se você puder. Então, basicamente, se você pode decidir depois, você vai decidir depois. É natural, isso é do ser humano. Fala galera, estamos começando mais um podcast Papo de Marqueteiro. Meu nome é Ricardo Pitondo. E aí, Dani, qual é o tema de hoje? Fala galera, aqui é Daniela e hoje a gente vai trazer mais um episódio inspirado em um livro que a gente leu recentemente. O livro que a gente escolheu para comentar aqui hoje é Gatilhos Mentais, do Gustavo Ferreira. E aí, Rick, quem que é o Gustavo aí? O que ele faz? Você já leu um pouco sobre a história dele? Então, o Gustavo Ferreira, ele trabalha basicamente, toda a estratégia dele, pelo que a gente entendeu, até pelo livro e pela história que a gente conseguiu ver pela internet, é através de e-mails. Então, toda a técnica dele de venda, toda a técnica de lançamento. Então, ele usa os gatilhos mentais junto com copywriting por e-mail. Mas aí ele tem mais um pouco de história, né? Ele é empreendedor há quanto tempo aí, Dani? Ele é empreendedor desde os 19 anos de idade. Não sei dizer exatamente quantos anos ele tem hoje, mas ele começou com 19 anos. Ele comenta que com 17 anos ele se mudou, né? Ele para estudar, foi para Florianópolis. E aí com 19 ele começou a empreender. Hoje ele é consultor, né, de copyright. Ele escreve para as pessoas. E ele também é fundador da Copycom, que é uma empresa de copywriting, de cursos e etc. E ele escreveu mais 2 livros. Um deles é Copyright, Palavras que Vendem Milhões. E o outro é E-mails que Vendem. Então, para você ver como eu tinha falado anteriormente, que é uma das técnicas que ele mais utiliza como copywriting, então ele tem mais 2 livros aí que ele aborda esses temas, mas o que a gente vai falar hoje é gatilhos mentais. Dani, o que a gente poderia falar, o porquê a gente precisa usar gatilhos mentais para fazer vendas ou por e-mail, ou através de lançamentos, ou usando na própria comunicação das redes sociais, né, da sua página no Facebook? Por que os gatilhos mentais você acha, na sua opinião, que é tão importante? Cara, na minha opinião, os gatilhos mentais, eles são muito importantes porque a gente, naturalmente, né, os seres humanos, eles têm uma característica de postergar as decisões se você puder. Então, basicamente, se você pode decidir depois, você vai decidir depois. É natural, isso é do ser humano. Então, a gente usa os gatilhos mentais, né, que são táticas e estratégias para você meio que, eu não diria forçar, mas para você incentivar que a pessoa tome uma ação. Você não está manipulando a pessoa, mas você está persuadindo ela, incentivando que ela tome uma decisão naquele momento e que ela não postergue aquela decisão. Isso é muito importante para estratégias de vendas, de marketing, quando você precisa que as pessoas tomem uma decisão. Porque às vezes você realmente até quer comprar uma coisa, mas você acaba postergando aquilo porque você pode decidir a qualquer momento. Então, para que eu vou decidir agora se eu posso decidir mais tarde, amanhã, depois? E aí você talvez nem decida nunca, porque você não foi incentivado a decidir, né? Essa é a minha visão. E você, o que você acha? Eu acho que gatilhos mentais é importante porque a maioria das nossas decisões são tomadas de forma inconsciente. Então, os gatilhos, ele vai ativar áreas do cérebro, tais como a parte da emoção, a parte da indecisão, que são inconscientes, o porquê, e junto também a consciência, né, que é a decisão lógica, o porquê que eu decidi alguma coisa baseado numa emoção. Então, primeiro a gente decide por emoção, depois que você faz aquela decisão, aí que você pensa o porquê que você escolheu. Então, os gatilhos mentais, ele vai fazer com que você ative as emoções, então ative o inconsciente, como a Dani disse anteriormente, que muitas vezes você precisa de tomar uma decisão e não postergar. E não é manipular, ele está mostrando a importância do produto, a importância do serviço que você está oferecendo. Então os gatilhos mentais vão ativar esse inconsciente, ativar algumas emoções que depois você vai trazer para sua lógica, para sua consciência, né, e entender o porquê que você tomou a decisão. E aí depende do produto, do serviço que foi te vendido, mas os gatilhos mentais, no caso da empresa, é importante para que você ajude, né, o seu cliente, quem vai tomar a decisão da compra, a tomar ela de forma mais rápida ou de forma menos complexa, como a Dani mesmo disse, né, no exemplo que você concorda, que você pensou, Dani, o porquê. Eu concordei com tudo que a Dani falou e ainda eu acho que é por conta
dessa coisa, da decisão, que a maioria das vezes é inconsciente. Então vamos lá. O que o Gustavo fez para poder trabalhar essa estrutura inconsciente e consciente? Ele divide o livro em 3 partes. E ele faz uma alusão ao rei. A gente vai trazer essa alusão que ele traz, mas você vai ter que ler o livro depois para ter uma visão completa, né, do que ele traz de gatilhos mentais, que é muito bom. Então, primeira parte, ele fala que tem o ethos, que é a coroa de ferro, que tem a ver mais com a empresa. Depois, né, Dani, ele traz aí o pato, que ele vai falar aí do sinto, logo existo, que são as emoções. Então, essas 2 primeiras partes, ele tá falando aí da parte mais inconsciente. Ele traz a terceira, que é o logos, que é a voz da razão, que ele chama do grilo falante. Depois que aconteceu ali a sua decisão baseada em emoção, o grilo falante vem aqui na sua orelha trazer a sua consciência, qual foi a decisão, se foi boa ou se foi ruim. Mas antes de a gente entrar nos gatilhos mentais, eu vou te cortar rapidinho aqui, porque logo no início do livro, ele fala uma coisa que embasa toda a construção do livro. Ele diz assim: as pessoas compram de quem elas conhecem, gostam e confiam. E essas 3 partes do livro, elas são justamente para você criar gatilhos que você ative essas coisas. Então, todos os gatilhos da parte do ethos, eles estão ali para gerar a tua credibilidade, ou seja, para aquelas pessoas que você conhece. Depois, quando você passa por patos, você está querendo ativar as emoções. Então, quando as pessoas gostam de você. E por fim, ele traz o logos, que é a parte da razão, que é para você justificar a tua tomada de decisão. Como o Rick disse, a sua decisão geralmente é inconsciente, só que depois você arruma justificativas conscientes. Aliás, você arruma justificativas para dizer que aquela tomada de decisão foi consciente, mas né, às vezes você tomou uma decisão por conta de outro fator e não daquilo que você está justificando. Mas, resumindo, basicamente ele vai trazer os gatilhos para sustentar essa ideia de quem gosta, conhece, gosta e confia. E aí ele traz um finalzinho aí que é o cetro do rei, que ele fala o storytelling. Que o storytelling pode amarrar tudo isso, né? Porque a história, ela tem esse poder. Se você pensar, a gente teve um episódio anterior aí de storytelling, a gente falou bastante marcas que utilizaram da história e ficaram marcadas na nossa mente. Por exemplo, se você pensar num chinelo de dedo, que você só tem aquela tira do dedo. Todo mundo usa. Quê? Que todo mundo usa. Que todo mundo usa. Você logo vai trazer e você pode comprar de outra marca, mas você chama aquele chinelo daquela marca. Porque ele contou uma história, né? Teve, lógico, uma força muito grande de divulgação, de publicidade, mas a história faz com que a gente relembre disso. Ou outros tipos de história, né? Como a gente também usou daquele de exemplo da Disney, que utilizou histórias que são, tipo, mais de 500 anos, que era dos irmãos Greens, que os irmãos Greens reuniram antes, que eram contos contados ali na Europa. O quanto que essa força dessa história tá vindo aí mais de 500 anos e com poucas adaptações ela consegue ainda trazer aí sentimentos e verdades para o dia de hoje que ainda tem força. As pessoas assistem um desenho que é de uma história tipo de 500 anos atrás porque a história tem força. Então ele traz isso. O storytelling, ele vai amarrar essa questão dos gatilhos através da sensação ou da emoção que você trazer pela história. Exatamente, né? Se você pegar o storytelling, ele gera conexão. E ele tá totalmente alinhado a essa questão de você conhece, gosta e confia. Você conhece a Disney, você gosta das coisas da Disney, você confia, logo você vai comprar da Disney. Tanto que todas essas empresas que são mencionadas lá no livro Storytelling são empresas que vendem muito, justamente porque elas usam o storytelling de uma forma muito bem feita, né? Então, a gente apresentou aqui algumas ideias de gatilhos mentais. E aí você deve estar pensando, então, eu preciso de saber tudo de gatilho mental porque tá aí o ouro, o dinheiro, tá aí a mina de ouro. Mas será que só o gatilho mental é importante ou ele faz parte de um todo? O autor, na visão dele de negócio, ele acredita que tem que ser parte de um todo. Ele fala, crie estratégias de negócio sólida. Porque às vezes não adianta você ter um bom copyright, você ativar vários gatilhos aí do seu cliente, fazer ele decidir e na hora dele consumir o produto ou o serviço não funcionar. Decepcionar, que é o que a Dani trouxe de exemplo aí. Disney, Apple, eles têm uma estrutura sólida, então eles prometem uma coisa e eles entregam aquilo que eles prometem. Então os gatilhos mentais, o storytelling, ele faz a ligação com o que acontece no real, na experiência do cliente, né, Dani? Ele traz essa questão aí.
Sim. Na minha visão, o gatilho mental, se a gente puder fazer uma metáfora, ele é a cereja do bolo, né? Você precisa dele, ele é extremamente importante dentro da sua estratégia, mas se o teu bolo não tiver sustentação, cara, não adianta você pôr a decoração mais linda em cima do seu bolo se ele for um desastre. Então, assim, é muito importante, você precisa deles para auxiliar o seu processo de vendas, a construção da tua marca, da tua autoridade, da tua credibilidade. Mas se o seu produto for bom, você vai poder usar esses gatilhos, ele vai funcionar uma vez. Porque a estratégia vai funcionar, né? Você vai conseguir vender. Mas tudo bem, você vendeu. E agora? Se o seu produto não for bom, as pessoas não vão comprar de novo. Então, você não vai conseguir enganar as pessoas de novo. Justamente por isso que o gatilho não é uma manipulação. Ele é uma persuasão, né? Você tá ali... É muito como um discurso, né? Como um debate que você vai tentar convencer a pessoa, mas a pessoa pode não aceitar. O gatilho, ele é isso, né? Ele não é uma imposição de compre. Ele é uma ajuda para você. E ele até traz, né, que a melhor isca, que ele chama o gatilho mental, entre aspas, de isca, que a melhor isca, na verdade, é você transformar de verdade a vida do seu cliente, né? Não é só você trazer a questão da persuasão, trazer ele até você decidir pelo seu produto ou serviço e, na verdade, depois você não transformar. Seu produto não traz realmente um benefício para o cliente. Então, é bem essa ideia, né? É transformar de verdade. Esse é o melhor gatilho mental, até ele fala. Você conseguir transformar a vida do seu cliente, porque é que nem a Dani também já falou anteriormente. Tá, você vendeu uma vez e depois. Então, a ideia do livro, ele deixa isso bem claro, são ideias de negócios também. Não é só de gatilhos mentais por gatilho mental. É só fazer você vender uma vez e acabou. Ele traz muito exemplo de gatilhos mentais, mas também traz muito exemplo de sua empresa é esse negócio, então como vai funcionar o negócio, não só a venda em si. Eu acho esse livro bem completo. Sim, eu gostei bastante, porque a gente pode até ver aqui na câmera, ele é um livro bem fininho, né? Mas ele é muito prático e ele é muito didático. Ele usa até aquela metáfora, né, de pense que você tá falando com uma criança. E ele faz isso já no próprio livro dele, né? Ele explica assim, qualquer pessoa, tenha conhecimento de marketing ou não, vai entender o que ele está falando, ele se faz entender. E acho que é muito legal que ele traz sempre um exemplo prático, né? Então ele vai falar assim, o gatilho mental funciona assim. E aí ele coloca um exemplo. Mas você também pode usar assim. Ele coloca outro exemplo. Então acho que é bem didático, é um livro bastante interessante aí para quem tiver interesse em conhecer mais sobre gatilhos mentais, marketing, vendas, vai ser bem útil. Só trazer mais um comentário que ele fala da criança, né, uma linguagem para criança. Ele até usa o ensino fundamental. E por que ele acha importante? Porque ele fala que quando você usa linguagem muito complexa, você deixa de ativar nas pessoas que você às vezes é verdadeiro. Porque uma linguagem rebuscada, complexa demais, não estando num livro ou num estudo científico ou num artigo, para venda ele soa até às vezes um pouco mentiroso, parece que você está enfeitando para tentar vender. Então ele até fala porque às vezes é legal você usar uma linguagem para criança ou até ensino fundamental, porque é uma linguagem simples, então é verdadeira, você está mostrando aquilo que não está enfeitando, trazendo um monte de peripécias. A não ser que o seu público, né, você identifique que é importante você usar essa linguagem pelo público, pela persona ou por algum motivo. Senão, ele ainda fala no livro, na maioria das vezes, busca uma linguagem simples. Ele até comenta, né, tem um site, a gente vai procurar lá no livro exatamente qual que é o site, a gente coloca no link aqui da descrição, mas ele comenta de um site onde você pode copiar e colar o seu texto lá, e aquele site vai identificar qual que é a idade do teu texto. E aí ele fala que o ideal é que você tenha um texto com uma idade ali de até 13 anos, que se você conseguir chegar a 11 é muito bom, porque é uma linguagem que qualquer pessoa vai entender e que você tem uma chance maior de gerar uma conexão com as pessoas. Vamos trazer então um pouquinho mais de detalhes aí das partes que ele separa o livro. A primeira é ethos. Então, a coroa de ferro, ele coloca aí 6 gatilhos mentais, que são especificidade, autoridade, prova social, urgência, escassez e a prova de que seu produto ou serviço funciona. Então a gente vai dar uma abordada aí num primeiro que é especificidade. Esse talvez seja novidade para muitos, né? Porque os outros talvez já é mais óbvio, né? Autoridade, escassez,
urgência, a gente, mesmo que às vezes são bem comuns, que a gente né? não pensa, a gente já trabalha esse tipo de gatilho. Só hoje. Aquelas velhas ofertas que a gente... Até no mercado, né? Às vezes você vai no mercado e o cara... Oferta relâmpago, só hoje, 3 televisores a tanto. A gente já trabalha muito com esses gatilhos, né? São só 10, que é escassez. Então você já trabalhou ali, né? Urgência, escassez, várias coisas juntas, inconscientemente, né? E então a gente vai trazer um pouco... Mas traz um exemplo aí. Vamos trazer um exemplo de especificidade. Esses dias eu tava dando uma olhada nos produtos e eu vi um produto aí de joelheira. Imagine que você vai vender então aquelas joelheiras de esporte que muitos atletas de vôlei, basquete usam por conta do desgaste. E essa joelheira ela ajuda na movimentação ali muscular e tal. Aí você faz uma chamada, né? Muitas pessoas têm dor de joelho. Se você for mais específico para trazer uma questão de autoridade ou até de que a pessoa entende que você sabe melhor do assunto, tem uma pesquisa que foi publicada pelo UOL, pela Globo, tal, que 69% dos brasileiros têm problema de joelho. Então essa informação, esse detalhe de porcentagem e que foi uma pesquisa de especificidade, ele traz para nossa mente uma calma, né? Que o gatilho trabalha muito com isso também, né? De você trazer uma calma para o cérebro, porque ele precisa de tomar muitas decisões, né? Então tudo que você trouxer aquela estabilidade para a pessoa que tem que tomar decisão por uma informação válida, você vai melhorar aí seu copyright e usar os gatilhos aí para ajudar a pessoa a tomar decisão, né, Dani? Com certeza, ele vai gerar uma credibilidade maior, né? Quando você fala muitas pessoas, agora quando você fala 69.322 pessoas, aquilo vai te dar mais credibilidade, porque você está trazendo o número exato, né? E até você estava falando disso, e eu lembrei do Peter Drucker, que ele fala sobre as metas SMART, que a gente tem muita dificuldade até de traçar metas, a gente não é específico por natureza. Por isso que ele traz a ideia das metas SMART, que são específicas, mensuráveis, enfim. Não vou trazer todo o conteúdo aqui, mas basicamente, às vezes a gente fala muito assim, qual que é a minha meta? É vender mais. Cara, isso é muito, muito, muito aberto. Vender mais o quê? Vender quando? Até quando? Então, quando você fala, eu quero vender mais 10 produtos até o fim da semana, agora aquilo ficou metrificável, aquilo ficou mais fácil. Então, a especificidade ela é muito importante, né? Tanto para nossa, né, como você deu esse exemplo pra gente tomar uma decisão e não ficar também, né, perdido vender mais. Aí você passa um ano e você continuou vendendo, sei lá, 10 produtos por mês que você já vendia, que pagava as contas. Aí você fala, não, mas eu quero vender mais. E aí passou um ano, você continua vendendo os 10, porque você não foi específico, né? Você continua querendo vender mais, pra sempre, né? Mas você não coloca ali uma meta mensurável, né? Porque é aquilo que eles falam, né? O Peter Drucker fala isso, inclusive, né? Aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, se você não tem uma medição exata ali, como que você vai melhorar aquilo, né? E isso serve, você trazendo, serve para os dois, né? A especificidade, ela serve para você tomar decisões. Olha como ela é importante e ela atinge a questão do inconsciente, vai fazer você, como uma pessoa que precisa de tomar uma decisão e uma ação sobre determinada coisa, tanto quanto o seu cliente em relação ao seu produto ou ao seu serviço. Quando você é específico, você ajuda ele a tomar decisão. E quando você é específico nas suas metas, né, nos seus, tá aí o negócio, que é que a gente falou, o livro, e você já tá vendo aqui, a gente já tá refletindo sobre negócio. O livro, ele realmente fala isso. Gatilhos mentais, ele precisa de refletir no seu negócio. No jeito que você pensa o negócio, não só no seu processo de venda. Bom, continuando aqui a estrutura do livro, então, a gente não vai falar de todos os gatilhos, senão a gente faria um podcast aqui de, sei lá, 10 horas. Então, vamos para os próximos. Ah, com certeza. Pois é, né? Então, vamos trazer uma abordagem aqui rápida, né, sobre o livro. Aí, se você tiver mais interesse aí, você vai atrás ou você conversa com a gente. Então a gente não vai falar dos 6 gatilhos que ele traz só nessa parte inicial do livro, porque ainda tem 18 na outra parte, depois tem mais, a gente vai acabar passando um pouquinho de forma rápida aqui em toda a estrutura do livro, para você conhecer um pouquinho mais. Então, se você tiver interesse em adquirir o livro e conhecer mais, a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição. E se você tiver mais dúvidas, enfim, quiser trocar uma ideia com a gente também, fica à vontade para mandar uma mensagem, vai ser um prazer responder vocês. Mas voltando então à segunda parte do livro, ele traz o pathos, que é o sinto, logo existo. Basicamente, aqui ele traz 18 gatilhos que trabalham com a parte emocional, né? Com você conectar as pessoas e gerar emoções.
porque, como a gente já falou, a maior parte das nossas decisões são tomadas, né, por emoção e depois justificadas pela razão. Então, fala um pouquinho mais aí, Rick, qual gatilho a gente vai trazer aqui dentro dessa parte? Então, o gatilho que a gente vai trazer dessa primeira é o reciprocidade. Muita gente tem medo, às vezes, principalmente na área de lançamentos, de usar a reciprocidade, que é o quê? Entregar um conteúdo de valor para a pessoa depois tomar a decisão em aprender mais sobre aquele conteúdo que ela ensinou. Então, às vezes, a pessoa tem medo de entregar muito ouro, entregar muita informação e a pessoa não comprar. Mas, segundo o livro, o gatilho de reciprocidade, ele é o contrário. Você precisa de trazer uma transformação na vida da pessoa, nem que for pequena, com esse seu conteúdo, porque também não adianta ser um conteúdo muito simples ou muito raso que não traga um valor para quem está assistindo. Mesmo que você for entregar esse conteúdo, ele tem que trazer uma transformação, porque sim, ele vai ter interesse de ter o conteúdo completo. Não, com certeza. Eu vou até voltar no que a gente tinha mencionado anteriormente, que o autor até diz, né, que o melhor gatilho de todos é você transformar de verdade o teu cliente, né, a vida do teu cliente. Então, acho que muitas pessoas acabam tendo medo de entregar um conteúdo de valor, só que se você não entregar aquele conteúdo de valor, você não vai gerar uma transformação. E quando você gera uma transformação, você ativa esse gatilho da reciprocidade, as pessoas ficam tão felizes de ter conseguido alguma coisa, você deu um gatilho e ajudou ela a vender mais. E ela vai querer comprar para vender mais ainda, né? Ele até comenta que normalmente o que você faz? Você vai dar uma dica muito poderosa, você vai falar o que a pessoa tem que fazer. E aí no teu conteúdo pago você vai trazer o como a pessoa faz. Acho que muitas pessoas acabam confundindo isso e não entregando nada de valor. Então vamos lá, vamos dar mais um aperitivo aí do livro, porque ele traz um experimento, né, Dani, que a gente estava conversando aqui, que eu acho que é bem importante para você entender esse lance do gatilho mental pela reciprocidade. Houve um experimento aí que aconteceu que algumas pessoas eram colocadas dentro de uma sala e que vinham através de um vidro. E aí elas tinham que decidir entre a pimenta mais leve e uma pimenta mais pesada. Tinha alguns graus lá de pimenta. E ela tinha que decidir para a pessoa que ela olhava através do vidro qual era a pimenta que ela ia dar. E aí ninguém conhecia ninguém, a pessoa entrava na sala, tinha acabado de ver outra pessoa do outro lado do vidro, a maioria escolheu a pimenta mais leve, senão a totalidade. E aí eles tiraram as pessoas e aí criou-se uma situação que quando a pessoa ia entrar na sala, a pessoa que estaria do outro lado do vidro trombava nela e não pedia desculpa, passava reto e fingia que nada tinha acontecido. Quando ela entrava na sala e olhava aquela pessoa que ela tinha acabado de trombar e que não se desculpou, simplesmente ignorou, a experiência mostrou que a grande maioria escolheu pela pimenta mais ardida, mais pesada, porque ela tinha a questão, aí o lance da reciprocidade. Ela tinha essa questão de que a pessoa foi mal educada, não pediu desculpa, então ela usou da reciprocidade do sentimento que ela estava ali no momento. Raiva, ódio, vingança, algum sentimento. Essa situação, antes de entrar na sala, evocou. Então ela foi recíproca à situação e sentimento dela. Aí nessa terceira parte, criava-se uma situação também, evocava um sentimento ruim. Então a pessoa vinha conversando pelo telefone, trombava na outra pessoa e passava sem pedir desculpa. Só que antes da pessoa entrar na sala dessa vez, o cientista vinha muito gentil, muito calmo, muito prestativo e oferecia um copo d'água para o voluntário que ia entrar na sala e decidir pela pimenta. O resultado foi que agora a grande maioria que tinham colocado a pimenta mais ardida para a pessoa na situação anterior, nessa ela já colocou em graus menores ou até na mais leve. Então, de novo, a reciprocidade aí agindo, né? Quando na primeira ela não conhecia a pessoa, então ela não tinha evocado nenhum tipo de sentimento e normalmente a gente tem que todo mundo tem que estar bem, tem que se dar bem. Ela foi aqui aquele sentimento primário, né, do outro tá bem. Na segunda, que evocou aquilo ali que podia ser raiva, ódio, vingança, algum sentimento ruim nela, ela devolveu, escolhendo uma pimenta mais ardida pro outro também ser prejudicado, porque ele prejudicou, não pediu desculpa. Já na terceira, uma situação que era parecida, por alguém ter sido gentil, ter feito uma boa ação, já mudou de novo. Então ela saiu de um sentimento ruim, veio por um sentimento já que foi bom, e ela teve a reciprocidade boa de escolher um grau intermediário ou um grau menor, porque o sentimento antes dela entrar tinha sido quebrado do sentimento ruim para um sentimento de gentileza. Então você vê aí como funciona esse gatilho de reciprocidade bem trabalhado, se você souber fazer com que a pessoa sinta aquilo que realmente possa mudar ou trazer de verdade uma transformação para ela, como esse gatilho ele é muito forte.
Com certeza, a gente pode ver que esse gatilho, ele transcende a questão do negócio, né? Ele é uma questão do ser humano, como todos os outros gatilhos que a gente já mencionou. E ele até cita um exemplo, que era o exemplo dos Hare Krishnas, que ele falava que os Hare Krishnas, eles pegavam e entregavam flores para as pessoas que estavam passando na rua, e essas pessoas que recebiam as flores, elas se sentiam acolhidas, se sentiam bem, e elas tinham uma tendência maior a contribuir com doações para os Hare Krishnas. Então você vê como a reciprocidade ela é muito forte. Então você realmente precisa gerar uma transformação verdadeira naquela vida do seu potencial cliente para que ele possa se tornar, enfim, um cliente. Ele até cita que na época que eles usaram essa estratégia, teve recordes de arrecadação. E aí ele traz um ponto importante que já linka com um outro gatilho aí, que ele até fala isso, né? Os gatilhos, eles não são tipo blocos separados como se fosse de Lego, né? Separados que você tem que pensar, às vezes ele entrelaça. Então, por exemplo, pro Hare Krishna, além da reciprocidade, ele usou um gatilho de novidade. Ninguém nunca tinha usado isso, de você dar uma flor para a pessoa e ativar esse sentimento. Só que ele mesmo fala que depois de um tempo, os Hare Krishnas continuaram usando essa estratégia e já não funcionava mais. Perdeu o gatilho mental da novidade. Então as pessoas já sabiam que aquela flor traria a questão da doação e a doação depois caiu. Então você tem que usar para reciprocidade e depois às vezes você tem que trazer uma nova estratégia, né? Como no caso era uma novidade, era a reciprocidade, depois de um tempo perdeu o frescor da novidade. E aí você tem que pensar uma nova estratégia que traga ainda a reciprocidade, né? A ideia que a gente está falando, traga a reciprocidade, mas... Exato, porque de novo você tem que estar gerando a transformação, né? Então, se você já gerou aquela transformação naquela mesma pessoa não vai funcionar a mesma transformação. Então, você vai ter que trazer uma nova transformação. Agora, trazendo mais um aí, a gente vai nesse daqui, talvez a gente tá aí pensando, né? Porque como a Dani falou, se a gente falar 12-18, é um podcast de 10 horas. Então, não dá pra gente trazer cada um. Mas a gente vai trazer mais um aí desse, que é o Sinto Logo Existe. Ele fala do ritmo do texto, ou ritmo de fala, depende de como você vai vender os seus gatilhos, né? Pode ser de vídeo, vai ser a fala que antes foi feito o texto. Mas vamos lá, ele fala de ritmo. Então vamos linkar com a nossa primeira informação que a gente trouxe logo quando começou o episódio, né? Que precisariam de ser textos simples ou falas simples que você teria que conseguir fazer com que uma criança de 13 a 11 anos conseguisse entender o que você está falando. Porque tem pesquisas, e ele coloca no livro, que traz mais resultado. Trazendo essa informação que o texto tem que ser simples, para a pessoa poder entender, ele também traz que o texto tem que ter um ritmo bom. Não adianta ser um texto com um ritmo truncado, que traz, né, uma informação aqui, depois pula para outra e volta para uma... Então ele fala que ele até traz próximo aí da questão da música, ele tem que ter um ritmo, tem que soar para a pessoa que está ouvindo aquilo ali, ela tem que... Porque a gente está falando aí desse daqui, essa parte, ele fala que é emoção. Então, se você pensar, tudo gera emoção. Se um personagem fala, por exemplo, se o personagem num filme, ele é uma pessoa bondosa e de repente ele grita e não tiver uma justificativa para essa mudança de comportamento, sou estranho, porque é o ritmo da fala daquele personagem. Então o ritmo é importante porque ele também evoca algumas emoções, ele traz sentimento. Depende do ritmo que o texto ou da fala for falada, ele também traz alguma coisa. Então a gente traz aí desse ritmo, né? Ainda mais se trouxer pra música, que você vai pensar muito mais que o ritmo tem uma importância. Sim, você tem que pensar como um diálogo, né? O que conecta mais com as pessoas? É um diálogo ou é um monólogo? Você não pode transformar o teu texto, a tua carta de vendas, o teu vídeo de vendas, principalmente quando a gente fala de vídeo, né? Que aí você já tá falando com as pessoas. Você tem que fazer que aquilo se torne um diálogo com o teu consumidor e não um monólogo onde você só fala. A pessoa não vai se conectar com aquilo, né? Você precisa gerar conexão com ela. Então, para isso, você precisa usar aquele ritmo mais cadenciado, você saber usar pausa, silêncio, saber usar o ritmo da sua voz, o volume da sua voz, tudo isso vai influenciar na sua comunicação e na forma como a pessoa recebe. Porque às vezes você tá falando uma coisa legal, só que você fala parecendo que você tá com raiva. Você vai transmitir raiva pra pessoa. Ou o contrário, você fala uma coisa que seria super importante, super empolgada, só que você fala sem energia, devagar, a pessoa não vai ter interesse. Então você tem que tomar cuidado com essa parte do ritmo. Então vamos lá para a terceira parte do livro, que é o Logos, a voz da razão. E é nesta parte que você vai trazer, como o próprio nome diz, a pessoa para a razão. Trabalhou o inconsciente, agora vamos lá, vamos
a pessoa vai pensar, ela vai tomar a decisão com a razão. Você já envolveu ela, já trouxe ela para o seu produto, ela está ali no carrinho de compra para finalizar e ela vai decidir. Então ele traz 7 gatilhos, que é escolha, contraste, se então, justificativa, garantia e reversão de risco, simplicidade e polarização. Então esses aí são gatilhos muito importantes, mas Dani, qual vai ser o que a gente vai falar? Cara, eu vou aproveitar aqui e usar o próprio exemplo do livro. Se você usar essa estratégia, você vai vender mais. Que gatilho que eu usei aqui? Você usou o gatilho de se então. Não, você vê como esse gatilho ele é forte, né? Ele usa o gatilho para explicar o gatilho. Então, se você fizer isso, isso vai acontecer. Esse gatilho é muito forte, né? Aquela questão da relação entre a causa e o efeito. Isso é muito utilizado em todas as áreas, né? Se você pensar essa lógica, né? Ela tá até na programação. Então, o computador usa esse tipo de lógica para poder aí colocar na sua tela as imagens, para poder... As linguagens de programação usam essa lógica. E se você pensar na venda, é uma lógica que você vai dar muito efeito, né? Você trazendo, se você fizer isso, causa aquilo. Se você fizer isso... Então, dependendo da solução que o seu produto ou o seu serviço ou o seu curso, se você for expert num assunto. Então, se você pensar, isso daqui que tem hoje, se você fizer o meu curso, usar o meu produto ou o meu serviço, ele vai te causar isso. Se você fizer usar ele, então é muito forte, porque você está deixando claro para o cliente as soluções que você entrega. É isso, traz aquilo. Fez isso, traz aquilo. É muito forte. É a parte realmente da razão. Você já envolveu com o sentimento. Agora ele já fala, pô, é isso, eu quero ser transformado nisso, eu preciso disso. Essa é a solução, então se eu fizer isso, eu vou chegar ali. É o que a gente falou da justificativa, né? Você justifica com a razão uma decisão que você toma. E esse gatilho ele é muito usado com outro gatilho que ele traz aqui, ó. Vou dar um bônus, vou trazer mais um gatilho para vocês, que é a parte da garantia e da reversão de risco. Esse gatilho ele é muito utilizado, né? O C, então, junto com a garantia e reversão de risco. Porque que acontece? Muitas vezes numa estratégia de vendas, você vai usar uma proposta do tipo, se você fizer tudo que eu tô te ensinando, se você aplicar tudo, e se mesmo assim você não obter resultado, eu devolvo o seu dinheiro. Você tá usando 2 gatilhos juntos, você tá usando esse gatilho do sim, então, junto com a reversão de risco, porque você tá trazendo risco pra você, né? Você como produtor, você tá trazendo risco pra você, porque você confia tanto no seu produto que você sabe que se a pessoa aplicar, ela vai ter resultado. Então você não vai ter medo de usar esse gatilho. Interessante, como a gente já falou anteriormente, e o próprio autor traz isso no livro, é que um gatilho ele acaba se mesclando um com o outro. Às vezes você vai usar um gatilho, mas na verdade ele está amarrando mais outros, como você fez agora, né? O se então puxa garantia e reversão de risco, que puxa a justificativa, né? Você está justificando o porquê dele usar o seu produto, qual é a transformação, usando o gatilho do se e então, que é uma lógica, como a gente falou, que várias áreas utilizam, então funciona para o ser humano, já que o próprio computador utiliza, então você usa essa estrutura que ele chama de um gatilho, se e então, que traz a justificativa e que também faz a reversão de risco e traz a garantia. Então, como às vezes quando você vai fazer a estratégia, um só já está puxando 3, e aí por isso que ele é forte, né? Ele consegue amarrar a lógica da pessoa para ela tomar a decisão e também rever a decisão que ela fez usando a lógica, né? Então, é muito legal como a gente vai ver isso, e o próprio autor trouxe. Às vezes, dependendo da forma que você utilizar, você está trazendo mais gatilhos naquela mesma situação. Exatamente. No fim das contas, o ouro, se eu posso colocar assim, é justamente você conseguir usar e mesclar todos esses gatilhos com naturalidade em uma comunicação ali que tenha fluência, né? Que não seja truncada, como o próprio Rick falou. Então você realmente você precisa conhecer todos eles, conhecer todos os repertórios. Você vai usar todos de uma vez? Não. Mas você vai unir gatilhos diferentes que ativam coisas diferentes para criar uma comunicação ali matadora, se eu posso colocar assim. Então vamos trazer uma coisa um pouco aí, vamos usar o gatilho da imaginação, vamos trazer você para imaginar. Então o próprio livro, eu achei fantástica essa sacada do autor, porque ele coloca em 3 etapas diferentes os gatilhos. Eu nunca tinha visto desse jeito tão claro assim que ele coloca. Então primeiro você vai gerar uma autoridade, e aí o que ele usa de alusão? Então vamos lá, vamos imaginar uma pessoa num reino, ela é o rei. O que garante que aquela pessoa é rei para os seus súditos, ou para todo mundo que está ali
no palácio, naquele reino. Dani, normalmente, o que traz pra pessoa a autoridade de um rei? Cara, com certeza pra mim é a coroa. Aquela coroa brilhante, assim, que exala aquela autoridade. E se você que tá assistindo é fã de Game of Thrones ou esses tipos de série, de filme, de rei, se você pensar sempre a coroa é o que vai trazer autoridade para aquela pessoa, ou para a rainha ou para o rei, porque ela tem essa autoridade. Então essa primeira, Gustavo Ferreira traz, que é o ethos, ele fala que é a coroa de ferro, que é o que a gente falou ali de alguns gatilhos, e entre eles, por coincidência, está a autoridade, o gatilho de autoridade. Então vamos lá, o rei, ele precisa de criar autoridade, ele precisa de ter a coroa dele. Aí vamos para a segunda parte, que ele chama de patos, que são a parte da emoção. Então ele traz a alusão da vestimenta, porque é nesse momento que você vai ter uma noção se o rei ele é vaidoso, se o rei ele é orgulhoso. As vestimentas de um rei diz muito do que o rei é inconscientemente, que é personalidade, as atitudes do rei. Então o Gustavo trouxe aí autoridade, que você vai ter que trabalhar nos seus gatilhos, coroa, aí a emoção, que é tudo aquilo que é inconsciente da pessoa. Não que a autoridade também já não esteja trabalhando no inconsciente, mas a emoção é muito mais, né? Então ele vai trazer aí as vestimentas do rei. Depois ele vai trazer o logos, que é a voz da razão. Ele até brinca que é o grilo falante. O rei ele vai ter autoridade pela coroa, da vestimenta, e depois você vai ter que conhecer esse rei. Então é a questão de conhecer. E aí ele coloca o cetro do rei, que é o storytelling. Porque o rei, quando ele toma uma decisão, ou ele vai marcar com o anel, ou ele vai ter a menção do cetro. Ele traz a questão do cetro. Então ele trouxe a alusão para você criar toda a sua gama de gatilhos mentais. Você vai ter que trabalhar a autoridade, pensar na coroa do rei. Você vai ter que trabalhar as emoções do seu material. Então qual é a vestimenta daquele rei? Como que ele é? Como que vai ser toda a questão do inconsciente? E depois vai ter o grilo falante ali no seu ouvido e a decisão que a pessoa toma, que o storytelling ele vai fazer a junção de tudo. Então o cetro é aquela força que o rei tem e toma a decisão. Então a gente deu uma voada aí que o próprio autor quis trazer essa relação, mas ele, não porque ele traz essa relação, que ele também não foi direto, uma coisa que eu e a Dani até tava conversando, é o quanto que ele é direto e prático na informação. Então não é porque ele fez essa alusão que é um livro que você vai ficar inventando paranoia e viajando, não. Ele só tenta trazer para algumas pessoas essa questão de que você entender que a sua carta de venda, né, o seu vídeo que é uma carta de venda ali com imagens e fala, ela precisa te trazer todos esses aspectos. E talvez para algumas pessoas imaginar um rei que toma a decisão ali para o reino, para os súditos, que sua carta de venda também vai trazer essas decisões. Não, com certeza, para você ver como ele é coerente, né? Se a gente for fazer uma ligação, lá no começo do episódio, eu citei uma frase que ele diz assim: as pessoas compram de quem elas conhecem, gostam e confiam. Todos os gatilhos que você vai trabalhar dentro do ethos, eles estão ali para gerar a sua credibilidade perante o teu prospect, né? O seu futuro cliente ali, o seu cliente potencial. Depois você vai trabalhar o pathos, que é justamente para você trabalhar nas pessoas que gostam de você, né? Então você vai gerar conexão para aquelas pessoas que gostarem de você. Então a gente falou ali do gatilho da reciprocidade, do gatilho do ritmo, que são coisas que você vai gerar conexão e as pessoas vão gostar de você. E por fim, ele traz o logos, que é para você justificar a sua decisão de uma forma racional. E aí a gente tem, por exemplo, o gatilho que a gente trouxe do ser então, ou da reversão de risco. Isso gera confiança. Porque se você fala que você vai devolver o dinheiro para a pessoa, se ela não conseguir ter um resultado, você está gerando confiança, porque aquela pessoa ela vai sair ganhando, né? Ela vai ganhar de qualquer forma. Ela vai ganhar se ela conseguir aplicar, e se ela não conseguir aplicar, ela também vai ganhar. Então você gerou uma confiança ali e se torna uma venda com muito menos atrito. Então, para a gente finalizar essa parte de estrutura do livro e a gente pincelar mais um pouquinho em storytelling, a gente pode falar que ele traz 4 estruturas para você fazer o storytelling dentro de uma carta de venda. Então é muito interessante, que ele foi muito prático. Mas se você ainda quer saber muito mais, eu vou falar quais são, né, os stories, mas se você quiser saber muito mais, a gente tem um episódio inteiro que você pode ir lá com muita informação, tirar suas dúvidas ou até depois entrar em contato com a gente. Mas a gente tem um episódio inteiro que vai falar muito de storytelling, de marcas, das histórias das marcas. A gente vai deixar no card aqui em cima. Você pode
acessar. Mas aí a estrutura que ele traz, deixa eu dar uma olhada aqui na cola, é a história da grande descoberta, não encontrei a solução, então eu a criei. E o outro modelo é o triunfo do vira-lata, e ainda eu estava deixando um, né, que é o todo mundo usa, e inclusive a gente citou ele no outro episódio, que é a jornada do herói. Como o Rick já comentou, a gente tem um episódio inteiro falando sobre storytelling, quando a gente comentou sobre o livro do Adilson Xavier, Histórias que Deixam Marcas. Mas ele traz 4 estruturas de storytelling muito focadas na prática de vendas, né? Que são a grande descoberta, não encontrei uma solução, então eu mesmo criei, trunfo do vira-lata e a jornada do herói, que é a mais conhecida. Mas a gente não vai ficar explicando todas aqui, porque acho que a gente acabaria se alongando demais, mas recomendo que, se você tiver interesse, você leia o livro, porque é muito interessante essa parte, realmente ele traz muitos exemplos. Mas acho que, por enquanto, acho que é isso. E para facilitar a vida de vocês, a gente já vai deixar um link abaixo, levando aí direto para a Amazon. Lá você pode comprar, dar uma olhada nas avaliações das pessoas, saber um pouco mais também sobre a opinião. Nós estamos trazendo a nossa e o nosso olhar sobre o livro, mas você clicando aí no link, você já vai direto lá para a Amazon, já tem acesso às outras avaliações e decide aí sobre se compra ou não. E se lê o livro ou não, se vai agregar para você. A gente acha que vai, porque ele traz muita praticidade para você sentar, já começar a escrever a carta de venda e ler no livro, usando exemplo e criando. Já é muito, ele te traz muita solução que você já pode aplicar na hora ali na sua carta de venda. Não é muito reflexivo, que você vai ter que... Ele traz realmente exemplos que você já fala, ó, é só uma adaptação e já usa. Então, gostou do nosso vídeo? Dá aquele like maroto. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Você disse para se inscrever, mas não esquece de ativar o sininho para você não perder nenhum episódio, beleza? E você me encontra no Instagram como Ricardo Piton do MKT, Ricardo Piton do Marketing. E você, Dani, como o pessoal te encontra, pode entrar em contato aí, mandar um direct e falar com você? Você me encontra no Instagram como @dani.tm. Encontra a gente lá, segue a gente, manda sugestões de temas que vocês querem ver no podcast, convidados, livros que vocês gostariam que a gente comentassem. Enfim, bate um papo com a gente vai estar lá disponível, vai ser um prazer conversar com vocês.